Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Seguindo nas discussões abertas a partir da necessidade de quarentena, as nossas conversas quase sempre tocaram nas questões das tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse episódio, continuaremos nessa linha, mas debatendo o controle da informação nas plataformas digitais. Há realmente liberdade de publicação, de difusão e de acesso às informações nas mídias sociais? Acreditamos que não, e é disso que falaremos hoje. Mas antes, gostaria de cumprimentar a nossa bancada tradicional. Agora, depois de 3 episódios com convidados, Anderson, Manuel e eu faremos essa conversa sobre as plataformas digitais e a liberdade de publicação, de informação. Tudo bem, Anderson? 3 episódios com convidados, será que a gente segura esse podcast aqui sem eles? Bora lá, se a internet deixar, a gente segura. E aí, só fazer uma rápida dica de leitura, né? A gente tratou nos 2 últimos episódios sobre a questão do jornalismo. No dia 11 de maio, a agência pública publicou uma notícia, uma boa reportagem, na verdade, né? Sobre os jornalistas que arriscam a vida na pandemia em meio a demissões, corte de salários e tudo mais. É uma reportagem da Alice Maciel e Julia Dolce, que eu acredito que vai bem na direção do que a gente tratou nos 2 episódios. É isso, e vamos para o tema de hoje. Exatamente, né? A Gabriela, que é quem cuida das nossas redes sociais, até publicou no nosso Facebook. É só dar uma olhada lá também, caso não achem no site da agência pública. Manuel, 3 episódios seguidos com convidados, agora vamos segurar uma só a gente? Vamos lá, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Anderson. Vamos tentar segurar aí esse podcast jogando os dados. Agora estou com o microfone novo, espero até que o treco funcione melhor. Só que como choveu, a internet não está ainda razoável ajudando. Vamos ver como é que vai funcionar hoje. Vamos lá. Bom, sem mais delongas, então vamos lá. Meses antes das eleições de 2018, o Facebook derrubou algumas páginas de extrema-direita por violarem as políticas de autenticidade das contas e de spam, mas isso não as impediu de usarem outra plataforma do grupo, o WhatsApp. Grupo esse que ainda conta com o Instagram. Nesses meses de pandemia global, tivemos tweets do presidente da República derrubados porque ajudariam na desinformação sobre a pandemia do coronavírus. Em compensação, o ex-ministro segue cotidianamente falando contra o isolamento horizontal sem ter qualquer tweet derrubado. As plataformas vêm apostando em regulação de conteúdo por algoritmo, o que gera diversos problemas, ou a partir de comitês de avaliação com trabalhadoras e trabalhadores delas, mas não é algo transparente. Durante a pandemia, agora no dia 6 de maio de 2020, o Facebook anunciou um comitê de especialistas para decidir sobre conteúdo polêmico. Esse aguardado projeto de uma Suprema Corte da rede social, que terá a palavra sobre a eliminação de conteúdo conflituoso, tinha sido apresentado no final de janeiro. E agora eles divulgaram alguns dos nomes desses primeiros 20 membros, que ao longo do tempo vai ser aumentado para 40. Esses membros, segundo o próprio Facebook, incluem especialistas em áreas como liberdade de expressão, direitos digitais, liberdade religiosa, moderação de conteúdo, direitos autorais digitais ou segurança online, censura na internet e transparência. O Facebook tinha sido atacado nos tribunais, né? Aquelas cenas clássicas do Zuckerberg sendo interrogado na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, ou no Senado, ou nos dois lá nos Estados Unidos, e teve que implementar alguns tipos de ações para lidar com a situação e os ataques e as culpabilizações da sua rede social por minar a democracia, por ser uma das partes daquilo que é considerado como a erosão da democracia, talvez. Então essa notícia saiu agora no dia 6 de maio, e no dia 9 de maio, 3 dias depois, um professor da Universidade da Virgínia, que eu particularmente gosto bastante, só o nome dele é difícil de falar, é Siva Vaidyanathan,
claro, né, minha pronúncia talvez esteja errada, publicou um artigo que chama Facebook and the Folly of Self-Regulation. Facebook é a loucura da própria regulação, dele próprio se regular. O Silva, ele tem 2 livros, né, vou chamar ele pelo primeiro nome como se a gente fosse amigo. Ele tem 2 livros que eu li particularmente, que eu acho interessantes para essa discussão. O primeiro, mais antigo, é um que chama A Googleização de Tudo, que, se não me engano, foi traduzido até para o português. E o segundo, que é mais recente, de 2018, é Anti-Social Media, né? Rede antissocial. Como o Facebook desconecta a gente e prejudica e mina a democracia. Nesse artigo que ele publicou na revista Wired, que é uma importante revista lá dos Estados Unidos, ele comentou algumas coisas sobre a própria regulação por parte de um comitê do Facebook e como isso geralmente parece como uma forma de lidar com problemas sem, na verdade, lidar com o fundo deles, né? Ele colocou assim, por exemplo, que a própria regulação é uma forma excelente de parecer promover valores particulares e deixar a regulação e o escrutínio num mínimo. E também ele apontou alguns problemas desse comitê de especialistas, como tem um número muito grande de pessoas dos Estados Unidos, que eles tendem a ver as coisas de uma forma americana de ver, né? Seguindo o American Way of Life. Então, eles veem a história, os conflitos e mesmo discussões sobre liberdade de expressão, liberdades individuais, enfim, de acordo com a própria história de visão política e social dos Estados Unidos. E ele pontua um exemplo que acho que é bem interessante a gente prestar atenção, que o país com mais usuários do mundo no Facebook é a Índia, né? Dentro da própria Índia, que apesar de ser um único país, tem mais de 100 dialetos, se eu não me engano, vários povos, várias etnias, e eles têm um representante no conselho. Então ele questiona até que ponto esse representante vai conseguir lidar com toda a moderação depois que forem sinalados como problemáticos, que forem para revisão, né? Como que uma pessoa só vai conseguir fazer isso? Enfim, ele acaba o texto dele, que a gente vai deixar aqui nas referências do Jogando Dados, ele acaba o texto dele falando que o problema com o Facebook não é um tipo de postagem que é derrubado, ou um tipo de postagem que é censurado, que o problema com o Facebook é o Facebook. Inclusive, esse é um argumento que aparece bastante no livro dele, né, sobre o Facebook, com foco bastante na eleição dos Estados Unidos de 2016, mas que toca também em problemas como a Índia, que o próprio Facebook, ele é o problema, que não há como regular, não há como, digamos, melhorar uma plataforma que é problemática por si só. Desde ela não promover debates, né, ele até cita a questão da estrutura dela, como as pessoas comentam os comentários em uma postagem, eles ficam agrupados em, digamos, minimizados e prejudica a leitura de todos os comentários, mas como também eles valorizam mais, como as redes sociais no geral, posts que gerem interação, que as pessoas compartilhem, não necessariamente posts que sejam densos, críticos ou que promovam algum tipo de discussão mais aprofundada. Enfim, esse argumento do problema do Facebook ser o próprio Facebook eu acho interessante, aparece nesse livro dele e acho que a gente pode trazer também para as outras redes sociais, né? A gente comentou que o fenômeno da desinformação, por exemplo, das fake news ou do Twitter como promotor, sei lá, da esfera pública ou do diário oficial do governo Bolsonaro no Brasil, é um problema da própria plataforma, da forma como ela é organizada, mas anterior a isso é um problema do tipo de sociedade e da crise que nós estamos vivendo. Anderson, como você vê essa questão das plataformas, essas diferentes plataformas, né? Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Não sei até se você usa bastante alguma delas, qual que é a sua relação com elas e como você entende esse problema e os limites desse tipo de comitê que vá regular o tipo de postagem que é feita numa rede que tem 2,5 bilhão de usuários, né? Mais de 100 línguas faladas, enfim, é uma escala que a gente não viu anteriormente. Vamos falar dos Jardins Morados, né? Parafraseando um colega pesquisador nosso. Primeiro, é importante dizer, né? Do mesmo jeito que eu acho que eu comentei nos últimos episódios, né? Que antes de a gente pensar em que a gente está falando, é preciso considerar que são grupos empresariais, né? O Facebook é um dos maiores do mundo, o Alphabet, que toma conta de Google, YouTube, Gmail, entre outras coisas, é outro, gigante também.
Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente não está falando, a gente está aqui fazendo uma análise das empresas do ponto de vista da crítica à economia política, aplicada a um caso claramente do setor infocomunicacional, e que, a partir dessa crítica, a gente tem que analisar o que, primeiro, né? Houve todo um processo de evolução e transformação no modo de produção capitalista, para a gente chegar neste modelo concorrencial com essas empresas liderando, né? Então, o negócio que elas atuam tornou dentre os mais importantes, porque, como a gente já comentou em outros episódios, a publicidade pode ser muito mais direcionada, os dados são tratados, e a partir deste tratamento, você pode repassar conteúdo de forma mais direcionada, não só conteúdo positivo, mas conteúdo que venha a ser repassado sem o consentimento, sem o pedido de quem utiliza essas plataformas, entre outras questões que são importantes, né? Nós tratamos aqui, como o Guilherme introduziu muito bem, numa perspectiva que claramente a informação não é livre, né? E para o próprio Facebook ser obrigado a criar um comitê de especialistas para decidir sobre o que eles denominaram de conteúdo polêmico, mostra que, pelo menos até este momento que esse comitê foi criado, o conteúdo vinha sendo o que entrava, o que não entrava, o que era cortado ou não, isso vinha sendo definido pela própria plataforma, como também tem na introdução. O Facebook tinha uma série de trabalhadoras e trabalhadores que analisavam alguns tipos de conteúdo, eles vêm aumentando a quantidade de trabalhadores para fazer isso, porque já entrou em várias polêmicas de foto de quadro que apresente nudez, não pode. Foto de uma mãe amamentando uma criança não pode, porque seria nudez. Ou outras situações piores, né? Quadros, situações radicais no sentido da extrema-direita serem postados e não apagar, porque o algoritmo, porque na verdade a pessoa teria enganado o algoritmo. No caso do YouTube, para ir para o grupo Alphabet, a gente tem situações ainda piores, né, de como o algoritmo do YouTube acaba encaminhando determinados conteúdos, depois que você vê determinados conteúdos, para outros mais ligados à extrema-direita, né? A gente tem recebido vários relatos disso, ou relatos de pedófilos utilizando a lógica algorítmica do YouTube para que quando a criança visse um filme infantil, um vídeo infantil qualquer, depois de um tempo apareceria alguns vídeos ligados ou que facilitavam conteúdos ligados à pedofilia para enganar o algoritmo. E tudo isso, né, tanto o caso do Facebook quanto do YouTube que eu citei aqui, a gente parte de um problema que é central, né? Não há transparência de como isso é feito, não há transparência desse algoritmo, não há transparência de como esse grupo, no caso que eu citei do Facebook, faz determinadas escolhas. Nós mesmos, da Ulerpic Brasil, a gente foi divulgar a primeira edição da revista IPT, que por coincidência é sobre plataformas digitais, e depois de um tempo, na verdade, a Helena Martins, que também foi entrevistada por nós, que também participou, aliás, aqui no Jogando Dados, ela publicou antes, e aí, quando eu fui compartilhar, uma amiga minha avisou que ela não conseguia compartilhar, que dava erro. E aí o Facebook logo depois apagou a postagem porque considerou que era spam. Eu fiz a reclamação, dizendo, é divulgação científica. E aí depois de 3 dias o post voltou ao ar, mas eu não soube disso, né? Eu fiz a reclamação, não tive nenhuma resposta. E aí depois de alguns dias, eu, olhando os grupos para outra postagem, aí apareceu a postagem anterior da Helena. Então, a gente não tem acesso de como se dá o gerenciamento dessas plataformas, porque, volto a dizer, são plataformas privadas. E como a gente fala historicamente há décadas em relação à televisão, fala em relação às concessões de rádio, a TV fechada, fala nos últimos anos sobre transmissão em streaming, vale também na internet, isso é falado há um bom tempo, que é importante ter uma regulação autônoma à plataforma. A partir do momento que ela cria esse comitê, ainda que supostamente ela não possa demitir os membros do comitê e que ela diga que vai colocar as decisões tomadas na sua página oficial, ainda é necessário saber quais conteúdos polêmicos, entre aspas, que vão ser repassados para esse comitê. Quem fará essa escolha? Como vai ser esse processo? E, além de tudo, a escolha foi feita, se eu entendi bem, pela empresa, né? E ela, inclusive, em outros textos, não foi exatamente neste que eu coloquei para a gente se embasar, ela, inclusive, disse que pode ser que mais à frente esse comitê sirva para outras empresas, outras plataformas de mídia social, né? Então, ela se coloca como quase que um agente, sei lá, paraestatal para decidir sobre conteúdo na internet. O que é extremamente complicado pegando o histórico dos meios de comunicação da empresa em decisões político-partidárias recentes em países como Brasil, Estados Unidos e Reino Unido.
Com certeza, Anderson, e até talvez mais recente, até comentei aqui no nosso grupo do Jogando Dados o Felipe Barini, que está no Twitter como Molote, underline Molote, que é um repórter da Globo, inclusive que mora na Rússia, fala de Rússia, Oriente Médio, Coreia do Norte. Ele publicou que o Facebook derrubou posts daquela foto famosa do soldado soviético com a bandeira da União Soviética lá no hashtag, depois da tomada de Berlim, né? Então, tipo, esse tipo de algoritmo ou de política de derrubada de posts, a gente não sabe minimamente como funciona, né? Até, inclusive, estudando um pouco isso, que são questões que me interessam, ouvindo podcast sobre, eu estava ouvindo recentemente um novo podcast do New York Times que chama Rabbit Hole, Buraco de Coelho e tal, uma referência a Alice no País das Maravilhas, que eles foram conversar com o cara que desenvolveu o algoritmo do YouTube, né? E a lógica dele é total fazer com que as pessoas fiquem mais tempo nas plataformas, sempre isso, né? Então, tipo, ele desenvolveu um algoritmo que recomendasse as pessoas para assistirem um novo vídeo que vá adensando o interesse delas e que faça com que, consequentemente, elas fiquem mais tempo nas plataformas. Ele até falou que ficou preocupado, depois começou a trabalhar em questões, tipo, para desenvolver um, digamos, um contra-algoritmo ou uma forma de recomendar conteúdo contraditório e acabou sendo demitido porque ele não estava cumprindo com as funções do trabalho dele adequadamente, né? Tava dando muito foco nisso. Mas acho que várias dessas discussões sobre radicalização, elas partem desse princípio de que as empresas, claro, querem que as pessoas fiquem mais tempo nas suas plataformas, assim elas coletam mais dados, direcionam mais publicidade. Enfim, é um ciclo, né? Um círculo que as pessoas continuam nisso. O que eu acho interessante nesse livro do Siva, que, né, do professor da Universidade da Virgínia, meu brother aqui, careca também, é que ele comenta que o problema com o Facebook é o Facebook, ele até tem uma linha de entender que a Cambridge Analytica, por exemplo, que é uma empresa que aparece bastante nas discussões sobre internet, sobre segmentação de publicidade e eleições, ela desempenhou um papel muito pequeno nas eleições, que na verdade tudo que ela fala que ela fazia, ela basicamente não era necessária, que o próprio Facebook tem os mecanismos bons e bem desenvolvidos o suficiente para direcionar a publicidade sem precisar de uma empresa que faça o que eles chamam de psicometria, né? Análise psicológica de dados, de informações. Também tem outras pessoas que discutem por essa via de que a Cambridge Analytica era mais um nariz de cera, um topo da história só, mas que no fundo, aí o argumento dele, o problema é o próprio Facebook e tudo que a plataforma proporciona. Mas quando a gente vai discutir essas questões da internet, das plataformas, de regular conteúdo, no geral, tanto a direita quanto a esquerda vem com o argumento de que a origem da internet é livre, de que o conteúdo circula livremente e que existem problemas. Então, tipo, qual que é o problema? A gente precisa de um algoritmo regulado publicamente, alguma coisa do tipo, que o governo regule, porque a internet é livre, mas os grandes meios corromperam ela, dominaram ela. Essa origem da internet parece um pouco delicada, né? Tipo, meio que uma caixa preta que as pessoas entendem a internet como talvez alguma coisa que surgiu e de repente foi apropriada por esses grupos, né, Manuel? Isso daqui foi inclusive tema de algumas discussões, né? Tem uma série de autores que partem mais ou menos desse ponto de vista e que por isso o problema da internet seria unicamente falta de regulação ou falta de quebrar monopólios. Então, Guilherme, essa é uma questão que eu acho que é a mais, do ponto de vista da EPC, é a decisiva. Para ser mais exato, eu poderia dizer assim, antes de tudo, que a economia política da comunicação talvez presente a grande diferença possível, né, no debate da EPC a respeito à internet, tem justamente a ver com essa dimensão, enfim, do que se chama de origem, tal, né, ou esse princípio da liberdade. Talvez em alguns casos até o oposto também. Isso aparece em algumas pesquisas em torno de pensadores marxistas. Eu estou pensando aqui numa dissertação de mestrado do saudoso, né, Lucas Paty, que morreu cedo e fez um belo mestrado criticando mídia sem máscaras, o Olavo de Carvalho e tal, né? E ali, no caso, a perspectiva era um pouco o oposto, né? A ideia de que a internet nasce como um fenômeno militar, então, portanto, teria a dimensão do controle desde o seu início.
Então, sei lá, desde os anos 90, mas de qualquer forma, a gente tem ali uma perspectiva, assim, tópica, né, com relação ao que deveria ser, como observar a internet, né, ao como avaliar essa perspectiva da internet como livre, etc. Então, isso está muito presente, por exemplo, no trabalho do meu xará, tá, o Manuel Castells, isso está presente em outros autores, às vezes não necessariamente como um ponto de vista da liberdade, vai estar presente, por exemplo, também no brilhante trabalho, né, do Sérgio Amadeu da Silveira, a respeito das ambivalências, vamos dizer assim, né, próprias à internet, porque eu acho que a EPC apresenta um argumento dialético, vamos dizer assim, em que a gente começa a observar as dinâmicas das contradições substanciais, tal, né? Então elas fazem parte da substância, e aí não é só da internet, vamos dizer assim, não é? Antes de tudo, da própria forma social da comunicação. Por isso que eu acho que essa definição ela ainda é muito exata. Porque ali, quando a gente observa no trabalho do César Bolanho, a ideia da forma social da comunicação está presente entre vários aspectos. A ideia de que o controle possível feito pela informação aparece no trabalho, né, o que o Marx chamava do terreno oculto da produção. Este controle ele é operado, vamos dizer assim, aparece como uma informação livre, é a informação da lógica da circulação sem mercadorias. Então, o controle necessário, a vigilância e assim sucessivamente, poder, portanto, né, constituído, ele se faz por meio daquilo que aparece como liberdade. Né? Então, não há, ainda que elas sejam contraditórias, assim que faz o pensamento dialético, né, elas funcionam uma por meio da outra. Né? Quando a gente olha para o Facebook, essas disputas de Estado, essa discussão sobre a regulação. Primeiro, tem algumas coisas, parecem, a gente fala como se fossem muito novas, mas a gente pode ver repetições dessa mesma discussão sobre a necessidade, a perspectiva da regulação, de então aparatos regulatórios, isso quer dizer legislativos, né? Principalmente, então legais, né? Para ser mais exato. E a gente observa isso como se fosse. Isso aparece em diversos outros momentos, né? Por exemplo, para falar de uma outra dinâmica, uma outra praxis comunicacional, como é a lógica da publicidade propriamente dita e os anúncios publicitários e o sistema de autorregulação do anúncio publicitário, né? Todo definido em torno disso, de organização própria da categoria dos publicitários para fazer um autocontrole, etc. e tal. Como na lógica da televisão, isso foi muito mais complexo e praticamente feito de maneira sempre difícil, vamos dizer assim, e olhe lá, né, quando aconteceu. A discussão da internet hoje ela não é exatamente nova nesse sentido. Temos que estabelecer marcos regulatórios, etc. e tal. Então, primeiro, como se não fosse possível, né, estabelecer marcos regulatórios, como se fosse uma discussão absolutamente nova, né? Também não é verdade. Por exemplo, essas ideias, né, como a do Facebook. Nós mesmos vamos instituir um grupo que vai ser capaz de fazer esta dinâmica. No limite, estamos em jogo justamente as contradições próprias, aquilo que eu disse agora, né? Os aspectos centrais da contradição da forma social da comunicação, que aparecem para nós uma contradição, uma correlação contraditória entre da lógica da circulação de mercadorias e do Estado, né? Da política, então, de forma propaganda. Coisas vão ser controladas ou não. Acho que essa é uma dimensão que vale a pena a gente debater. Acho que é aí que a EPC pode entrar, questionando a dinâmica, o raciocínio sobre a lógica livre da internet. Isso não faz o menor sentido. A internet não é um negócio desgarrado da forma social da comunicação, pelo contrário, é uma expressão dessa forma social, né? Ao mesmo tempo, não falar sobre as possibilidades regulatórias. Também, por outro lado, a internet é uma expressão dessa forma social muito específica que o capitalismo, numa crise também muito particular e própria das dinâmicas da financiarização e assim sucessivamente. O Facebook tem muito a ver com isso, com este momento, do tipo de lógica financeira, quem que faz e que processo de regulação vai ser feito, em vez da gente ficar pensando simplesmente que é o bicho de 7 cabeças, então aquele que vai engolir e acabar com as nossas existências, o espaço absoluto da liberdade e tal, né? Redes sociais, enfim. Apareceu de diversas maneiras desde que a internet foi surgindo. As plataformas digitais, os bichos de 7 cabeças ou a liberdade absoluta. A EPC tem muitas coisas para discutir isso, né, Guilherme? Com certeza, né? Inclusive é uma das coisas que me interessam e muito trabalhar, né? E acho interessante isso que você falou dessa lógica
digamos, universal dessas plataformas, né? Que esse mesmo autor aqui, o professor lá da Virgínia que eu estava comentando, quando ele fala do Google e do Facebook, ele destaca duas coisas muito interessantes, que tanto as duas empresas, mas se a gente pensar no geral como uma lógica do próprio capitalismo dos Estados Unidos, eles têm uma ideia de que eles estão levando algum tipo de prosperidade, de coisas boas, né? Então, por exemplo, o Google, ele quer informar todo mundo, então ele tem um algoritmo que escaneia e organiza indexa as páginas do que ele, né, considera como internet, né? Não entra, por exemplo, o grosso da internet que está na Deep Web, mas o que as pessoas acessam no Google geralmente é o que para elas é a internet, né? Então ele indexa um tanto de coisa e ele quer levar para as pessoas informação, quer proporcionar escolhas, digamos, racionais, quer fazer com que as pessoas se conectem. E o Facebook tem um pouco disso também, mas de uma forma não, digamos, de informação, mas de conectar as pessoas, né? Então a ideia do Facebook de liberdade, e a gente vê até isso nas mudanças recentes do tipo de organização de timeline, como que tipo de post recebe mais atenção, é mostrado para mais pessoas, que é sempre favorecer postagens de pessoas, que é recentemente, né? Favorecer postagens de pessoas, favorecer contatos pessoais, pessoas com quem você tem mais afinidade, interagem, né? E aí, nessas questões que vão entrar outras questões interessantes para a gente, que são bolhas e afins. Mas, além disso, uma iniciativa que a gente até estava comentando aqui, montando a pauta, que acabou ficando escanteada e deixada de lado do próprio Facebook, era a iniciativa internet.org, né? Que era uma ideia do Facebook de, digamos, levar a internet para todo mundo, né? 5 bilhões de pessoas, isso lá em 2015. Na verdade, o que eles entendiam como levar a internet para todo mundo era basicamente que todo mundo pudesse participar do Facebook, né? O lucro, digamos, é uma consequência, né? Para quem iria esse lucro, quem são os acionistas que controlam o Facebook e afins. Anderson, você lembra dessa iniciativa deles, internet.org? Acabou ficando de lado, né? Depois que surgiram escândalos, digamos, envolvendo a plataforma. Eu tava lembrando, né, que teve isso também, porque a gente conversou sobre a questão do Facebook se colocar enquanto um agente que pode criar e convidar especialistas para formar um comitê para decidir sobre conteúdo polêmico. De início, só no Facebook, no Instagram, e quem sabe depois se isso der certo para outras plataformas digitais, né? Como é louco e perigoso isso daí. E aí eu lembrei, né? Tava lembrando aqui do internet.org, porque em 2015, inclusive, né, o governo federal de então apareceu a presidenta Dilma, inclusive, com um agasalho do Facebook para anunciar que estava tentando trazer o modelo para cá, para o Brasil, para os locais mais pobres, periféricos, enfim, que não tenham estrutura, porque a ideia do Facebook era custear o acesso dos que não podem pagar, né? Muito bonito, inclusive, aparentemente. Só que aí isso chegou a ser aplicado a mais de 9 milhões de pessoas em 11 países: Zâmbia, Tanzânia, Quênia, Colômbia, Gana, Índia, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Bangladesh, Malawi. Isso aqui, né, eu procurei rápido na notícia de 2015. E que isso já vinha trazendo problemas, né? Muitas pessoas reclamando porque o acesso era a serviços o mínimo possível. Então, o Facebook, própria plataforma, a serviços como a Wikipédia, Google, sites locais de emprego e saúde. E isso, inclusive, em termos legais, fere o Marco Civil da Internet, que é uma espécie de constituição da internet no Brasil, que foi publicada justamente, né, em 2014, ainda no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff, e que o artigo 9º, dentre outras coisas, delimita que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento de rede tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. E neste caso, se o Facebook é este fornecedor, né, da rede roteador dessa rede do internet.org, ele estaria limitando o acesso para algumas plataformas, o que é um problema. E um outro problema, se a gente pensar o que veio depois de 2015, é que o Facebook, como a gente já discutiu algumas vezes, né, desde o programa lá sobre proteção de dados pessoais com a Helena,
que o próprio Facebook utiliza os nossos dados e trata os nossos dados de forma não transparente. E a gente não tem ainda aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não tem ativação ainda, né? Foi prorrogado. Isso gerou e poderia continuar a gerar uma quantidade ainda maior de problemas sobre como os dados dessas pessoas de regiões periféricas podem ser utilizados de outras formas, com outras razões, né? E aí essa ideia, aparentemente, né, a gente não fez uma busca a fundo para atualizar a pauta, só está citando, isso acabou saindo do discurso oficial e eu não lembro, confesso, se aqui no Brasil, para além dessa foto com Mark Zuckerberg, se algo caminhou, até porque é preciso lembrar que de 2015, aliás, 2013, né, mas especialmente depois do processo eleitoral de 2014, né, com posse em 2015, o governo federal viveu praticamente esperando um impeachment ou golpe jurídico, midiático, enfim. Então, muito pouca coisa andou para valer. Eu acredito que esse projeto também, pelo menos aqui no Brasil, ao contrário de outros países, não tem andado tanto. Mas é uma preocupação muito grande, e se a gente pensar do ponto de vista de relações político-econômicas, né, a seara de estudo, interesse da economia política da comunicação, da economia política nesse caso, da informação, da comunicação e da cultura, acho que das três vertentes que a gente denomina, que a gente pode denominar também, é preocupante esse interesse de ser esse agente controlador da rede internacional. Lembrando que há um controle dessa rede de internet, pensando que essa rede, né, o grande hub da internet, surge nos Estados Unidos, né? Então, não à toa que a gente teve denúncias, acredito que ainda durante o governo Obama, né, no primeiro governo Dilma, denúncias não, né, comprovações a partir do Snowden, que o FBI tinha acesso a trocas de e-mails entre, sei lá, o ministério aqui do Brasil com a presidenta Dilma Rousseff, mas também da primeira-ministra Angela Merkel na Alemanha, para beneficiar as negociações em órgãos mundiais ligados ao comércio, organizações mundiais ligadas ao comércio, entre outras áreas, que eles tinham acesso direto a alguns e-mails, né? Eu lembro claramente de usar isso em sala de aula, a imagem da capa do Globo com Obama e falando disso, né, que milhares de e-mails de brasileiros foram fiscalizados e acompanhados pelo FBI. Então, isso tudo para dizer que não à toa que uma empresa que surge lá do Vale do Silício, olha que maravilha, o local que a criatividade está aí para defender a liberdade de expressão, mas assim, eles surgem dos Estados Unidos, que tem todo esse histórico de controle e de quase que de como mandar a rede para outros lugares e se aproveitam, inclusive, das possibilidades de proteção às empresas dos Estados Unidos para tentar ser esse grande provedor internacional, né? Porque envolve disputa de poder político mundial também. Com certeza, né? A gente até fica pensando, às vezes, em algumas discussões sobre como regular, ou vamos supor, se a gente não pode ter alguma perspectiva utópica de que a regulação vai ocorrer ou que vai funcionar, mas como seria feita essa regulação, né? Por exemplo, que capacidade o Brasil teria de regular empresas que têm sede nos Estados Unidos? Enfim, né? Essa discussão ela vai expandindo e a gente chega, ainda se a gente for querer olhar aqui para dentro do Brasil, a gente não conseguiu nem efetivamente ter uma política de regulação dos meios de comunicação de massa, de propriedade cruzada, né? Que é um outro tema que sempre aparece nas discussões sobre comunicação, né? As famílias donas das redes de comunicação, Rede Globo, que é dona de jornal, de rádio e tudo mais. Não, deixa só falar uma coisa rápida, né? O Marco Civil foi em 2014, mas até essa ideia, né, de um marco ou de uma... por isso que eu prefiro até fazer analogia com uma espécie de constituição. O Marco Civil da Internet no Brasil serviu também de modelo para a legislação de outros países, foi um dos pioneiros, mas é necessário regulamentar o Marco Civil, né? Ou seja, criar leis que possam descrever melhor o que deve ser feito, quem deve regular, porque esse é um grande problema desde a radiodifusão, passando por telecomunicações e agora para a internet, né? Quem deve regular isso? Qual agência que deve regular? Como vai ser a autonomia dessa autoridade, dessa agência? Se vai ser algo autônomo ou não? Se vai ter possibilidade de escolha para participação da sociedade civil? Então, há uma série de outros processos que são necessários e o principal, né, que eu também costumo utilizar em sala de aula. Lei não é só a gente lutar para criar, esse é o primeiro passo que envolve, assim, tem alguns estudiosos de políticas públicas especificamente tratam disso, né? Precisa ter o tema aí para a agenda pública, para a agenda de quem define isso, né? No nosso caso, o Congresso Nacional,
Mas depois disso, isso não acaba, né? É necessário ter órgãos de fiscalização e uma forma de regulação que garanta controle social. E ainda que a gente vá tratar desse probleminha, né, do criar lei, fiscalizar e ter uma ação de controle social efetiva e autônoma, a gente deve tratar disso em episódios mais à frente. Mas esse todo o processo, né, desse passo a passo ainda não ocorre, porque o Marco Civil, por exemplo, delimita que a regulação, qualquer empresa que atue no Brasil ou tenha uma filial aqui, acredito que isso também esteja na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, elas estão submetidas às leis brasileiras. Não à toa que pós-Marco Civil, o WhatsApp foi derrubado por um juiz do interior de Sergipe, porque o Facebook não quis passar os dados, supostos dados de alguns criminosos que atuavam lá em uma cidade interior de Sergipe, né? Eu estou falando do exemplo de Sergipe porque eu lembro muito bem de como ocorreu. Outros lugares, o YouTube saiu do ar porque um juiz de outro lugar definiu que enquanto eles não tirassem determinado conteúdo, eles iam sair do ar. Entre outras questões que ainda causam dúvida, porque levam para a interpretação judicial, né? Não há algo tão claro em termos legais. Aproveitando, Anderson, Manuel, a gente até escreveu alguma coisa sobre, né? Começou a esboçar, na verdade, puxamos essas decisões. O WhatsApp foi derrubado algumas vezes, eu lembro até que gerava toda uma certa revolta do pessoal, nossa, ficar sem WhatsApp, o juiz está derrubando, não sei o quê. E o que é interessante é que, se eu não me engano, quando a gente teria que até atualizar, dar uma olhada nesse texto de novo, todas essas derrubadas do WhatsApp, essas vezes que ele foi derrubado, foram até 2015, né? Que é interessante, que é mais ou menos quando se agudiza a crise política no Brasil, que vai culminar no golpe jurídico, parlamentar, sei lá, contra a Dilma Rousseff, né? A gente até estava comentando isso também depois, lembrando, o Manuel comentou aqui no episódio sobre a desinformação, que quando foram esperar algum tipo de regulação sobre fake news, desinformação em 2018 na eleição aqui do Jair Bolsonaro, a Rosa Weber falou, se vocês souberem o que fazer, avisem a gente, porque a gente não sabe o que fazer, né? Então, o que parece é que, mesmo que existisse, digamos, uma vontade ou uma capacidade, não existe muito para onde, né? Não sei, eu fico vendo e eu fico, como que vão regular? Porque daí regularam o Facebook, mais ou menos, o tipo de publicidade que tinha que ser feita aqui no Brasil, olhando o caso dos Estados Unidos. Então, em 2018, as eleições aqui no Brasil mostravam quem tinha impulsionado o anúncio, qual era o CPF, de que campanha que era. Era alguma coisa, pelo menos, né? Mas o grosso, que é o que vários autores discutem, são os grupos, que é onde acontece as coisas mais pesadas no Facebook, e aí as políticas de regulação são ainda menos transparentes, e principalmente o WhatsApp, né? Que aqui no Brasil a gente conversa sobre grupos da extrema-direita, gente espalhando fake news, criando teoria da conspiração, né? A nova é que o Taishi era um comunista, não sei o quê, porque agora vai cair para entrar o Osmar Terra Plana. Mas enfim, né? Eu fico pensando, olhando para isso, e a gente fica meio sem alternativa, né? Não sei, Manuel, você lembra dessa vez quando a gente foi recuperar essas vezes que os juízes derrubaram o WhatsApp? Lembro. Lembro, a gente, na oportunidade, a gente tinha contado 5 menos. Decisões variadas de juízes de primeira instância, elas eram muito divertidas, que via de regra eles estavam interessados em algum acesso, né, alguma informação específica, e o pessoal que cuidava do WhatsApp aqui dizia claramente que não tinha a menor condição de fazê-lo. Uma série de aspectos, né, alguns técnicos, outros tipos de justificativa. É muito engraçado de ver e ler o processo inteiro. Juízes putos, tal, né? Mandaram prender o camarada que representava aqui, então, o Facebook, numa dada oportunidade. Ele disse que ele, infelizmente, não tinha o que fazer. Era muito, muito engraçado esse processo inteiro, quando a gente foi acompanhar. Depois, de fato, subitamente desaparece um pouco essa perspectiva, né? A questão toda que eu vejo é a seguinte, até porque, como eu falo muito sobre essa história, já deu para perceber que esse debate sobre as dimensões regulatórias eu tenho os dois pés atrás, tal, mas eu também não sou completamente agnóstico nesse sentido, não. Acho que os debates sobre regulação, etc., eles têm uma outra característica. Não é nem muita crença no processo, mas, enfim, mediante o fato que o que está consolidado como realidade são esses processos, cada vez mais cabe a gente que luta, né, contra a dinâmica do capitalismo e a sua forma como não
A gente faz o que é possível. E alguns dos aspectos tem a ver com uma dessas armas, que é fazer debates legais, né? Então é que efetivamente isso está mais complicado, não porque do ponto de vista técnico não é essa a questão. Tem a ver mais a dinâmica própria do capitalismo e o seu estágio, né? A gente fala de televisão, o sistema que a gente costuma chamar de industrial do século engloba a televisão, que é o seu ápice, mas que tinha jornais impressos, revistas, da indústria fonográfica, sistema de radiofônico, em toda essa gama de processos, elas têm uma relação, necessariamente ela passa pela dinâmica da consolidação de sistemas nacionais de comunicação, né? E isso tinha a ver com um marco específico, a dinâmica pensando na cabeça dos regulacionistas, portanto, uma lógica do modelo fordista keynesiano. Carlos, num outro episódio, já tocou nesse tema. A internet ela responde a uma outra dinâmica tal, né, do capitalismo. Aí a gente precisa acompanhar esse processo. Claro, então, que a gente vai continuar fazendo os debates sobre aspectos regulatórios, etc., não tem a menor dúvida, né? Mas é interessante de acompanhar justamente como a internet responde a esta dinâmica do capitalismo. Então, isso complica as coisas. Não é uma questão técnica, não é um problema técnico, tecnológico, se tu é mais, sei lá, otimista ou se você é pessimista. Tem a ver com os marcos e as forças em disputa do capitalismo fazem com que essas lógicas apareçam. Essa, bicho, pô, eu, sei lá, anos 80, 90 eu era fã de filme de espionagem e tal, né? Vemos que a gente lê agora umas coisas de espionagem relativas à internet, mas ficou muito mais sem graça, tá? O processo era complexo para fazer uma espionagem no presidente, né? Ouvia agente duplo, as coisas que a gente viu sobre os mistérios soviéticos e lá, tal. A coisa ficou um pouquinho mais operada num outro plano. E esse outro plano ele tem outras características. Não são técnicas, repetindo. Pese o argumento do nosso camarada lá da Universidade da Virgínia, eu também não vou tentar repetir o nome dele. Ele for falar o meu, ele vai achar difícil também. Ali do Facebook, como o Facebook é o problema, eu diria, acho que está exatamente errado, valeria a pena a gente olhar da perspectiva do que a gente poderia chamar assim de um longo processo, talvez chamar, com medo de falar exatamente nesses conceitos, mas assim, o Bolan fala muito da subsunção do trabalho intelectual, né? A gente está vivendo, eu acho que essa é uma dinâmica, ela tinha uma característica formal, como se fosse uma subsunção formal, e a gente está passando por uma espécie de subsunção cada vez mais real dessa dinâmica. Acho que é isto que está em jogo. Este é o aspecto que é cada vez mais decisivo. Pô, você deve conhecer várias pessoas que passavam por esse prisma, a pessoa que ignora. A gente está vendo casos agora por conta da pandemia. Eu não quero fazer parte, eu não tenho fazer o seu esforço individual de não entrar em nenhuma dinâmica online, redes sociais, qualquer coisa do gênero. Agora a gente está passando por uma característica complexa que o mínimo das comunicações individuais elas estão sendo operadas por meio dessas plataformas, etc. O que tem levado gente a fazer muita confusão também, o que é trabalho nessas plataformas e assim sucessivamente, né? O ponto-chave talvez tenha a ver com isso, quer dizer, cada vez mais nossos relacionamentos passam por essa dinâmica, vamos dizer assim, né? Plataformas do mundo digital, da internet, né? Uma série de coisas que vão sendo mediados por este prisma, tal, por esses, vamos dizer assim, temas, né? E isso nos coloca diante da discussão do que fazer com essas coisas. Então, é claro que quando a pessoa ela faz uma crítica ao Facebook, etc., a gente está junto, né? Pensando os mesmos argumentos. O que eu temo, e eu acho que a EPC ela consegue vencer, é ter clareza. Se trata de uma observação da lógica da aparência do processo. Então, o problema do Facebook não é só o Facebook, tá? Mas ele como expressão um conjunto de relações sociais próprios da dinâmica do capitalismo e para as quais, para o conjunto para o qual essa forma social da comunicação dá conta ou deixando de dar ou vai se transformando a partir do seu movimento.
Então, eu acho que é por aí que a gente segue, né? Guilherme, Anderson, o que vocês acham? Acho que sim, acho que inclusive, né, são temas para outros episódios para a gente ir pensando aí. Você tocou na questão do trabalho, na questão de uma aparência, né? Acho que a gente vai ter que ir desenvolvendo aqui, né? O Jogando Dados, completando agora um pouquinho mais de um mês, a gente tem muita estrada ainda para trilhar. Aproveitando só, voltando um pouquinho para essa questão da aparência, eu lembrei que nas nossas discussões aqui no Jogando Dados, a gente comentou que talvez a principal questão a ser analisada nas fake news é que elas parecem verdadeiras, né? Então, tipo, ela não é um negócio esdrúxulo, né? Que é tudo mal feito ou que não tem nada com nada. Ela tem que parecer, apesar de não ter nada com nada, geralmente no fundo, mas ela parece com o que a gente chama de verdade, né? E aí, a gente até montando a pauta, colocou aqui que o Observacom, o Observatório Latino-Americano de Regulação de Meios de Convergência, lançou o Censura Bot para monitorar a retirada de conteúdos durante a pandemia. No dia 13 de março, agora de 2020, o YouTube, o Facebook e o Twitter colocaram que eles poderiam eliminar de forma errada informações e conteúdos por infração às políticas durante a pandemia de coronavírus, né, de Covid-19. E o que acabou acontecendo foi que eles derrubaram como spam informações verdadeiras sobre o coronavírus, né? Então, acho que volta um pouco para isso, né? De que, primeiro, essas fake news, essas informações falsas, elas parecem muito com as informações verdadeiras. E aí o algoritmo, essas empresas que têm pouca transparência, a gente, no geral, não sabe como funciona essa política de difusão, de publicação, de monitoramento das postagens funciona e acaba que derrubam coisas, desde, digamos, coisas que parecem pra gente absurdas, como o caso do soldado soviético lá no Reichstag, até a menina que fugindo depois de uma explosão de napalm no Vietnã, que também aconteceu, indígenas amamentando no Brasil, enfim, até coisas mais, digamos, delicadas, né, como essa questão do que é verdadeiro e o que é falso durante o coronavírus. Anderson, você poderia complementar um pouco aqui do tema? A gente estava aqui conversando sobre o Observacom, esse Censura Bot. Não, isso. É uma iniciativa interessante, especialmente no momento atual, que a gente está tratando da saúde pública, mas e também porque há uma crítica sobre a autorregulação das plataformas, né? Eles afirmam que isso não é suficiente e é ainda mais urgente elaborar mecanismos de regulação estatal e ou corregulação das plataformas e todo o seu rol de moderação de conteúdos, enfim, né, de acordo com as perspectivas de direitos humanos. A gente começou o programa, e aí eu vou também passar a bola para Manuel logo depois, falando sobre alguns tweets do presidente que foram derrubados. Eu confesso que, acredito que todo mundo que escuta a gente lembra, né, a coisa do Golden Shower. Eu fiz a denúncia sobre conteúdo para o Twitter na época, no carnaval do ano passado, sobre conteúdo apelativo, já que o presidente não havia delimitado, por exemplo, que ali não era conteúdo para crianças, né? E até hoje eu não sei se aconteceu nada. Eu faço uma denúncia ou outra aqui e ali quando eu vejo coisas absurdas também em relação ao atual momento, né, de Covid-19. Eu também não vejo tantas coisas, talvez também porque sejam figuras menos visibilizadas, né, ao contrário do presidente. Mas ainda assim é algo bem recente e traz tem algo, obviamente, né, de positivo também, isso é importante considerar, porque há coisas que são absurdamente desinformação. Há coisas que são absurdamente xenofobia, são racismo, que são, quer dizer, infelizmente o machismo não é algo tratado como esses crimes, mas deveria ser também, porque é algo que é uma ofensa ou é um assédio diretamente a um grupo social gigante, entre outras e outras coisas que deveriam ou poderiam ser derrubadas, né? Deveriam ter esse limite considerando os direitos humanos. Então, isso é um tipo de filtro que pode ocorrer, mas entra no outro problema que também é apontado, é o problema que a gente vem citando na base deste episódio, é como isso é decidido, né? A gente não sabe, né? O que leva
o algoritmo ou um grupo que avalia o que o algoritmo faz, os trabalhadores, dizer que tal conteúdo deve cair ou não. É como a gente já exemplificou em alguns casos e o Observacom acaba citando alguns outros exemplos também. Né? Esse é o problema, e até pensando em formulação de leis, normas, regulamentos, o grande problema normalmente é quem vai ficar na fiscalização do que é derrubado ou quem vai agir para derrubar o conteúdo, porque esse é outro ponto. O conteúdo pode ir ao ar e ser derrubado no momento, e depois que ele volte, porque avaliaram a reclamação da pessoa e volta daqui a 3 dias, o impacto da informação, dependendo do conteúdo que você querer informar, pode ser outro totalmente diferente. Pode ser que, inclusive, você não queira mais falar sobre aquilo naqueles termos. Você já tenha usado outros argumentos, ou tenha acontecido algo depois, né? Esse é o problema. Derrubar alguns conteúdos que são extremamente ofensivos aos direitos humanos básicos, talvez não seja tão preocupante assim. Mas sim, em resumo, como isso acontece, quem define que isso acontece, quais os parâmetros para isso. Porque é importante lembrar, eu acho que falo por nós três, para um grupo, pelo menos ali, de 20% a 30% da população brasileira hoje, segundo as pesquisas, pessoas como nós não deveríamos estar aqui, né? A gente não pode falar de marxismo, nem outras coisas, porque aparentemente para essas pessoas isso é um crime. Então, é o tipo de cuidado que a gente deve ter também nessa discussão, né? Nessa observação sobre o que é derrubado. E aí, para encerrar deste ponto, o Observacom, eu recebo as informações deles, é um observatório que envolve um conjunto de instituições da América Latina. Eles ficaram preocupados até, né, com a derrubada dos tweets do presidente na lógica da liberdade de expressão e da falta de transparência. Mas é importante sempre frisar que, apesar desse cuidado ser extremamente relevante, o episódio de hoje é sobre isso, mas há coisas que não podem ser divulgadas, né? Porque envolve, no caso da pandemia, a forma das pessoas lidarem com a questão que é de saúde pública. E aí, Manuel, acho que tem mais um pouquinho para falar sobre isso, eu já passo a bola para ele. Deixa eu só fazer um parênteses antes do Manuel pegar. A última que teve foi o Instagram sinalizando um post do presidente como falso, né? Que ele publicou que o número de mortes por doenças respiratórias caiu de 2019 para 2020, querendo passar a imagem, a ideia de que tá tudo sendo notificado como coronavírus. E aí o fact-checking, né, da agência Lupa colocou que é mentira e que o número, que essa publicação é mentira. Então aparece uma capa, diz que a informação é falsa, você clica e vê a informação. Enfim, só esse parênteses aí, Manuel, tá contigo. Então, Anderson, Guilherme, cara, tu imagina esse processo de controle na mão de uma empresa gigantesca e que, enfim, lida cada vez mais com a quase totalidade dos fluxos, tal, né, de informação, etc. Uma mudança, né, de dinâmica e das relações sociais muito interessante de se observar, tal, né? É horrível na prática, tal, mas ela tem um aspecto aí para a gente observar que precisa ser olhado com calma, né? No momento mesmo, a gente vive uma dinâmica do neoliberalismo, toda uma conversa a respeito das liberdades de mercado, a internet é a contra-imagem disso, tal, né? E aí tem umas empresas imensas, tal, e elas controlam porque todas as nossas relações, ou parte significativa, relações de comunicação começam a girar em torno desse processo, tal, né? Então, ela passa a controlar e decidir o que é verdadeiro e o que é falso, enfim, para este próprio âmbito, tá complicado, complexo, tal, né? Inclusive de lidar com, tal, né? De avaliar, de como funciona. E aí aparecem essas coisas ou esdrúxulas, enfim, num certo sentido. Eu acho que este debate começa então um pouco com essa dinâmica, né? As coisas do Bolsonaro sendo ou não sendo derrubadas e como é que faz e como é que não. Por acaso, Bolsonaro é uma figura no mundo da política, não é novo, né? Muito pelo contrário, né? Desgraçadamente aparece como outsider e 30 anos fazendo parte do mundo da política do jeito mais abjeto possível, tal, né? Ou seja, tese não fazendo nada, tal, né? Na Câmara dos Deputados, vira uma figura como se fosse absolutamente nova, e o lance é esse. Alguém se adequa a essa dinâmica de um jeito que talvez a gente não tivesse visto. Também a EPC ajuda a observar sobre isso, a lógica, né? A função propaganda, etc.
como é que os fluxos de comunicação eles foram se espraiando um pouco de acordo com os interesses da dinâmica comercial, né? Então, da circulação de mercadorias ou do Estado, tipo de jogo agora com esse novo âmbito das relações e essa nova técnica das redes sociais, enfim, das plataformas digitais, como é que a política começa a ser feita um pouco por esse aspecto. Muito estudo a ser feito aí, então, como é que era a propaganda eleitoral no início dos anos 80 e como é que a coisa está funcionando agora. Como é que então você está na mão de uma empresa e do seu grupo de avaliadores éticos, vamos dizer assim, tipo de informação sai ou deixa de sair. Estou dizendo que isso parece óbvio que o Facebook irá engolfar cada vez mais a totalidade da comunicação. Tem muito espanto, é óbvio, então, que a gente também sabe que as condições de regulação aí, elas são determinadas justamente pelo processo histórico que levou a isso. Então, ao contrário. Mas a gente continua fazendo essas lutas contra esse tipo de dinâmica. Eu mandei para os meus alunos, só para encerrar, uma editora brasileira vai lançar em breve um livro interessante, chamado Contra a Amazon. Enfim, que aí é um livro mostrando como é que é toda a dinâmica do mercado e de trabalho, de exploração da Amazon, como aí o autor faz todo um elogio às livrarias das cidades, as pequenas. A edição em português do Brasil não saiu ainda, mas tem em espanhol, o livro em espanhol Contra a Amazon. É vendido pela Amazon. Você compra esse livro na Amazon no Brasil a R$ 500. Então, é interessante como a própria plataforma ela incorpora e ela é a mediação dos fluxos, inclusive aqueles que são contra. É um pouco botar a cabeça para pensar, para a gente saber que forma a gente age em torno. Bom, o tempo voou aqui hoje falando sobre liberdade, sobre plataformas de redes sociais, internet livre, enfim, né? Acho que são assuntos que a gente vai continuar desenvolvendo ao longo do podcast e acho particularmente que a gente deu conta desse episódio sem comentar, sem convidados, né? Anderson, valeu aí pela companhia mais uma vez, mais um episódio Jogando Dados. Em breve estaremos dominando aqui a Deep Web dos podcasts. Tá complicado. Mas tá complicado tudo, na verdade, nesse momento. Mas assim, obrigado, Guilherme, obrigado, Manuel, Gabi, que tá no apoio da difusão também do Jogando Dados. E aí, para não dizer que a gente não apresentou alguma sugestão de leitura, também referência a isso, no próprio Observacom, em conjunto de outras entidades, dentre as quais o Intervoz, Coletivo Brasil de Comunicação, o IDEC, né, Instituto de Defesa do Consumidor, teve apoio da Olepic Brasil, da Socicom e outras entidades da comunicação. Eles fizeram uma plataforma sobre contribuições para uma regulação democrática das grandes plataformas que garanta a liberdade de expressão na internet. Está dividido em 7 capítulos de alcance e caráter da regulação, até a aprovação e aplicação da regulação. Talvez a gente possa tratar em outro episódio especificamente dele, né, enquanto proposta regulatória, e fazer também algumas observações sobre isso, mas esse documento que foi, se não me engano, compilado a partir de pedidos de sugestões, entre outras coisas, se eu não me engano, foi fechado no final de 2019, início de 2020, então vale a pena dar uma olhada lá também, para quem se interessa em estudar isso, ou quem se interessa em participar desse tipo de militância pela regulação das plataformas digitais e pela liberdade de expressão na internet, né? Que deve tratar disso talvez mais à frente de uma maneira melhor trabalhada e numa perspectiva da economia política da comunicação, que eu creio que o Manuel tenha balanceado bem ao longo do episódio, para além das questões empíricas, mas sempre trazer esses elementos teórico-metodológicos, enfim, do método e da praxis que nós partimos para análise. É isso e até o próximo episódio. Obrigado, Anderson. Tá certo, né? O Manuel fazendo o trabalho como ele mesmo cunhou aqui, né? De dar o passo atrás. Nos vemos no próximo episódio, Manuel. Demos conta aqui, acho, hein? Foi bom, hein? A gente voa, a gente pode falar desses trecos aí, vai longe. E tem sempre esse esforço da experiência empírica e tal, então a avaliação teórica, fazendo umas boas conversas sobre o assunto. Interessa, acho bem os caminhos de análise que a gente pode habitar. E vamos continuar. Ei, Anderson, Guilherme, boa noite. E para a Gabriela, que está acompanhando o nosso trabalho aí, todo mundo que está ouvindo, mandem sugestões, tal, isso aí. A gente está fazendo um trabalho que está achando bacana, tal, com boas repercussões e estamos esperando o apoio de todo mundo. Ação!
Só encerrando, então, deixando algumas sugestões, né, de pessoas que discutem isso, talvez questões mais empíricas, o Anderson comentou Observacom. Eu vi agora há pouco um podcast sobre internet, forma como as pessoas usam e tal. Tem dois perfis no Twitter que eu acho bem interessante, que é o Anarcofino e o Carapanã, são um pessoal que faz discussões de extrema-direita, de internet. Não são da EPC, mas vale dar uma olhada na discussão que eu acho que é bem interessante. Não, só uma coisa, eles fazem discussão sobre a extrema-direita, né? Não de extrema-direita. Isso, não, com certeza. Pô, imagina se os Puta merda, já. Isso, sobre a extrema-direita, né? O episódio que saiu agora, na semana agora do 10 de maio, foi muito bom falando disso, falando até sobre questões mais práticas, né? Aquilo lá que a gente nem tocou aqui, mas de não levantar a hashtag da oposição, não ficar repercutindo, jogando adiante, que os algoritmos, eles entendem interação de qualquer forma como interação e jogam mais adiante, né? Enfim, voltaremos a esses tópicos no próximo episódio. Não se esqueça de deixar sua sugestão de tema, de assunto para que discutamos aqui no Jogando Dados. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para uma de nossas redes sociais. O Facebook é facebook.com/jogandodadospodcast, o Twitter é @jogandodadospod e o nosso Instagram é o @jogandodadospodcast. As referências usadas nesse episódio do texto para a próxima roda de leitura estarão aqui na descrição. A próxima edição da roda de leituras, que será realizada na terça-feira, dia 26 de maio, às 8 horas da noite, será sobre o artigo Jornalismo e Economia Política da Comunicação, Elementos para a Construção de uma Teoria Crítica do Jornalismo, de Carlos Figueiredo, que foi o nosso convidado dos últimos 2 episódios, e o artigo foi comentado e tocado várias vezes nesses 2 episódios. Então, além de você ler o artigo, você pode reouvir ou ouvir os episódios para compreender um pouco antes da discussão e depois participar da roda de leitura para aprofundar ainda mais. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanhe. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bass. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e atualizações das redes sociais são de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana e lembre-se, fique em casa. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it to